Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. E hoje no Palavra e Oração eu quero ler com você aqui o Salmo 29. São apenas 11 versículos, nós vamos ler o Salmo todo. Amém? Vamos lá. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido e exaltado seja o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, não há outro Deus além dele. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a voz do Senhor. Essa voz poderosa, essa voz que quebra o cedro. O cedro é uma madeira fortíssima, né? E a voz do Senhor, ela faz quebrar uma árvore de cedro, né? Ela dispersa, né, o fogo, as labaredas de fogo. O Senhor faz tremer o deserto, que coisa tremenda. O Senhor faz parir as servas, né? Até os animais, quando ouvem a voz do Senhor, eles entendem, né, a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Então, tudo ouve a voz do Senhor, toda a natureza, os seres inanimados, toda a natureza ouve a voz de Deus. Árvores, animais, você vê que o deserto treme com a voz do Senhor. Então, hoje, nesse assunto que eu quero falar com você, eu quero falar sobre vozes, né? Em especial sobre a voz do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta: que tipo de voz você tem escutado? Você tem escutado a voz do seu coração? Eu acabei de ouvir uma palavra que fala sobre o nosso coração, lá em Jeremias 17, que diz que o nosso coração ele é enganoso e é terrivelmente corrupto. Então, que voz você tem escutado? Que voz eu tenho escutado? Nós temos escutado a voz do nosso coração, que é enganoso e corrupto. Nós temos escutado a voz das pessoas em volta. Nós temos escutado a voz das mídias sociais, dos programas de reportagens e noticiários. Nós temos escutado as vozes que só trazem más notícias. Nós temos escutado a voz do diabo, que só vem causar medo e ansiedade e desesperança. Que tipo de voz eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos escutado? Será que nós temos escutado a voz do Senhor, como tudo aqui que nós lemos, né? A natureza escuta a voz do Senhor. As árvores e os animais ouvem a voz do Senhor, até a terra, o deserto, tudo ouve a voz do Senhor. E eu e você, nós temos ouvido a voz do Senhor ou nós temos dado ouvidos às diversas milhares de vozes que estão à nossa volta? As vozes da internet, as vozes do YouTube, do Facebook, dos vídeos, áudios que nos mandam. Que voz nós temos ouvido? Nós temos ouvido, como eu já falei, a voz do nosso coração. A palavra diz que o nosso coração ele não é confiável, né? A não ser que ele já esteja totalmente transformado pelo Senhor, né? Mudado pela palavra de Deus. Mas enquanto o nosso coração ainda não estiver totalmente tratado e transformado pelo Senhor, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, né? Tem pessoas que dizem, eu ouço o seu coração, faço o que o seu coração manda. Eu te aconselho o contrário, não faça o que o seu coração manda. Não confie no seu coração. Se a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, então ele é enganoso. Eu acredito em tudo que está na palavra de Deus. Então, não vamos confiar no nosso coração, vamos confiar em Deus. Em Deus. Tanto que quando Deus vai falar conosco, Ele fala no nosso espírito e não no nosso coração, né? O nosso coração é a sede das nossas emoções. E as nossas emoções, elas nos enganam. Nós podemos ser enganados pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Então, de novo a pergunta, que tipo de voz eu e você estamos ouvindo? Se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, com certeza, nós estamos vivendo ansiosos, preocupados, com medo, aflitos, desesperançosos ou desesperançosos. Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor.
Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Que nós possamos, assim como toda a natureza que nós lemos aqui, que ouve a voz do Senhor e eles se movem, eles se manifestam de acordo com a voz do Senhor, de aquilo com o que Deus diz. Nós também, meu irmão, minha irmã, precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, ouvir a palavra de Deus, as promessas de Deus, os conselhos de Deus, as exortações da parte de Deus, para que nós não sejamos enganados. A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como eu falei, o coração, né, não é esse órgão que nós temos, que bombeia sangue para o nosso corpo. Quando a Bíblia fala de coração, está falando aqui da nossa alma, da sede das nossas emoções, que a gente tem que guardar as nossas emoções. E nós só vamos guardar as nossas emoções quando nós tivermos a palavra de Deus dentro de nós, quando nós formos transformados pela palavra, diariamente lendo a palavra. O Senhor está me dizendo que é para eu não ficar preocupada, o Senhor está me dizendo para eu não ter medo, porque Ele estará comigo sempre, em todo o tempo. O Senhor está dizendo para não me preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com moradia, porque Ele vai cuidar, Ele vai suprir as minhas necessidades. O Senhor diz que Ele é o meu pastor, nada me faltará, eu não devo ficar preocupada com o amanhã, se eu confio em Deus. Ele disse, Deus está no amanhã já, Deus é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele é o mesmo Deus. Sabe, meu querido, minha querida, olhar para a palavra de Deus, confiar no que Deus diz, faz toda a diferença na nossa vida, para nós não andarmos ansiosos, com medo, preocupados. Eu tenho treinado isso. Nós temos que treinar a nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento pela palavra, pela oração, pela comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Senhor Jesus. E é um treinamento, sabe? Nós temos que lutar, esmurrar nossa carne, não acreditar no que nós estamos ouvindo, é acreditar no que Deus está falando. Então nós vivemos uma luta diária. Mas chega um momento em que a nossa fé é fortalecida, chega um momento em que a nossa fé ela vai amadurecendo, e aquilo que a gente tinha medo no começo já não causa temor, a nossa confiança em Deus vai aumentando. A fé, eu já tenho alguns vídeos que eu falei sobre isso, que a fé é como um músculo, que tem que ser exercitado. A nossa fé precisa ser exercitada. Por isso que muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações, porque a nossa fé só é exercitada e ela só aumenta, só cresce em meio às provações. Se tudo vai bem, a gente não ora, a gente não busca Deus, não jejua, não ora de madrugada, não faz campanha, não é assim? Ou será que é só comigo, só eu faço isso? Então, eu acredito que você não. Mas a nossa fé, para ser exercitada, infelizmente ou felizmente, nós precisamos passar por provações, As provas nos aprovam para um novo nível, assim como na escola, Que antigamente haviam as provas, para se passar de ano. Não sei como é que está agora, muita coisa mudou, mas as provas nos fazem mudar de nível, Subir um nível a mais, a gente vai subindo, vai crescendo, aumentando o nosso nível de fé. Então é necessário isso, porém nós precisamos afinar os nossos ouvidos com a ajuda do Espírito Santo, com a leitura da palavra, com a meditação, com a oração diária, a comunhão com o Senhor todos os dias, para que nosso ouvido seja sensível, assim como a natureza que ouve a voz de Deus, que também nós possamos ouvir a voz do Senhor, essa voz poderosa, essa voz que quebra as barreiras, as cadeias, que tira o medo, que tira a angústia, que tira a ansiedade, que tira todo tipo de aflição. Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa para despedaçar toda a cadeia, toda a prisão de medo, como eu já falei, de angústia, de aflição, de ansiedade, de pânico. Só a voz do Senhor pode nos libertar. Amém? Meu irmão, minha irmã, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por essa palavra. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pela Tua voz poderosa, Senhor. Obrigada porque o Senhor fala conosco, Senhor, e nós só precisamos afinar os nossos ouvidos para Te ouvir, Pai. Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito Santo, Senhor, afine os nossos ouvidos na frequência da Tua voz, para que nós possamos Te ouvir todos os dias, Senhor, para que nós não vivamos angustiados, aflitos, sobrecarregados muitas vezes, Senhor, com tantas preocupações, com medo, com os cuidados desse mundo, Senhor, porque não ouvimos a Tua voz, Pai. Senhor, nos ensine. Nos dê ouvido sensível para Te ouvir, para ouvir a Tua voz, Senhor, como nós lemos nessa palavra, nesse salmo.
onde o salmista fala que toda a natureza ouve a tua voz, toda a natureza se move de acordo com a tua voz, Senhor, com a tua palavra. Senhor, nos ajude também a ouvir a tua voz, Senhor, e obedecer, Senhor, a tua palavra, a tua voz, aquilo que o Senhor nos diz, Pai Santo, porque com certeza nós vamos ter uma vida de paz, de tranquilidade, de confiança, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Pai Santo, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está enfrentando uma luta, que está enfrentando uma situação que está lhe causando medo, angústia, aflição, ansiedade e até depressão, Senhor. Eu oro, Deus, para que os seus ouvidos sejam abertos, para que ele e ela tenham os seus ouvidos abertos, seus ouvidos espirituais abertos, para que possam ouvir a tua voz com clareza, Senhor. Para que a tua voz quebre as cadeias, para que a tua voz, Senhor, quebre todo obstáculo, Senhor, da vida desse irmão, dessa irmã. Que a tua voz tire o medo, que a tua voz tire a angústia, a aflição, todo sintoma de depressão, de tristeza. Que a tua voz tire toda a amargura do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura, eu declaro restauração no corpo, na alma, Senhor, nas emoções desse meu irmão, dessa minha irmã. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos sara. A tua voz é poderosa e a tua voz nos sara, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então é isso. Que nós sejamos sensíveis para ouvir a voz do nosso Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.